O jantar estava perfeito, até ele me chamar pelo nome errado. Aquele jantar era para ser a celebração de um aniversário especial, a coroação de um amor que eu acreditava ser inabalável, mas que em um piscar de olhos, me trouxe o golpe mais cruel, o som dele pronunciando o nome de outra. Eu era Isabela, uma mulher que acreditava em cada gota de carinho, em cada palavra de amor, até que uma simples sílaba desfez meu mundo. E o pior de tudo, não havia como ignorar, pois a verdade, que se escondia nas sombras do passado, explodiu na mesa de jantar, banhada pela luz quente das velas. Diante dos meus próprios olhos atônitos. O restaurante e o giardino secreto eram um sonho. Escolhi-o a dedo para celebrar nosso 5º aniversário de casamento. Suas paredes de pedra, cobertas por trepadeiras que pareciam beijar o teto, criavam uma atmosfera de romance intemporal. As luzes baixas, o tilintar suave dos talheres na porcelana e a música italiana tocando em volume quase imperceptível. Tudo contribuía para a sensação de que estávamos em uma bolha de felicidade, isolados do caos do mundo exterior. Alex, meu marido, estava sentado à minha frente, os olhos azuis esverdeados brilhando à luz das velas. Ele era minha âncora, o meu porto seguro, o homem que eu amava com uma intensidade que parecia crescer a cada dia. Com seus cabelos castanhos ligeiramente despenteados e um sorriso que me desarmava completamente, ele era o meu complemento perfeito. Eu, Isabela, designer de moda, mais sonhadora e com a cabeça nas nuvens da criatividade. Ele, um renomado historiador de arte, metódico, perspicaz, mas com uma sensibilidade que se revelava nos detalhes mais sutis. Nossas vidas se entrelaçaram de forma tão natural que muitas vezes eu esquecia como era o mundo antes dele. Naquela noite eu vestia um dos meus vestidos favoritos, um modelo de seda azul royal que realçava a cor dos meus olhos. Alex, impecável em seu terno cinza chumbo, parecia ter saído de uma revista. Nossas mãos estavam entrelaçadas sobre a mesa, e a conversa fluía, leve e divertida como sempre. Falávamos sobre nossos planos para uma viagem à Itália, sobre a pequena casa de campo que sonhávamos em comprar, sobre a nova coleção que eu estava desenvolvendo para minha marca. Tudo era perfeito. O vinho tinto, encorpado e suave, aquecia-me o corpo e a lasanha, com seu molho ricamente temperado, era um deleite para o paladar. O ar estava impregnado de uma doçura que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Ele me olhou, seu sorriso se alargando, os olhos brilhando com uma afeição que me fez sentir a mulher mais sortuda do mundo. Inclinou-se sobre a mesa e sua voz, antes um sussurro carinhoso, tornou-se ligeiramente mais alta, embalada pela alegria do momento. Marina, ele disse, um brilho de afeto em seus olhos. Marina, eu te amo. O mundo inteiro congelou. O sorriso em meu rosto se desfez. O tilintar dos talheres, a música italiana, o burburinho das conversas alheias, tudo se transformou em um silêncio ensurdecedor, que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Marina. O nome dela. Marina. Não Isabela. Não o meu nome. Minha garganta secou. O vinho tinto que antes me aquecia, agora parecia queimar em meu estômago. Um calafrio gelou minha espinha. Olhei para Alex, o homem que eu amava, o pai da minha felicidade, e seus olhos, que ainda carregavam aquele brilho de afeto, fixaram-se nos meus, mas com uma expressão que não era mais de amor por mim, mas de um pânico súbito, de um choque abissal. Ele percebeu. Ele percebeu. O nome errado havia saído de seus lábios como uma faca afiada que cortava a delicada teia da nossa felicidade. O sorriso dele se desfez, seus olhos se arregalaram, e um suor frio começou a escorrer por sua testa, brilhando à luz das velas. Ele tentou se recompor, tossiu, e sua mão, que antes estava entrelaçada na minha, se afastou nervosa. Isabela, ele corrigiu, a voz falha, quase um sussurro. Eu quis dizer Isabela, meu amor. 1000 perdões. Foi um lapso. A exaustão do trabalho, sabe? Um lapso. Uma palavra, apenas uma palavra, mas que tinha o poder de destruir 5 anos de casamento, de amor, de confiança. Minha mente, antes tranquila, começou a girar em uma velocidade vertiginosa, vasculhando memórias, procurando por qualquer indício, qualquer pista, qualquer fragmento de verdade que pudesse explicar o inexplicável. Marina. Quem era Marina? Por que o nome dela estava em seus lábios, carregado de tanto afeto, em um momento tão íntimo, tão nosso? Tentei manter a compostura. Meu sorriso, embora forçado, não vacilou. Alex, você nunca me chamou por outro nome antes. E Marina, é um nome tão diferente do meu. Não foi um lapso, foi mais do que isso. Quem é Marina? A pergunta pairou no ar, densa, pesada como uma névoa que invadia a nossa bolha de felicidade. O burburinho do restaurante, que antes eu ignorava, agora parecia alto demais, invadindo a nossa intimidade.
Alex tentou se defender, a voz embargada. Ele falou sobre uma antiga colega de faculdade, sobre uma amiga distante que ele não via há anos, sobre um nome que simplesmente surgiu na sua mente. Mas a cada palavra, a mentira se tornava mais evidente, mais transparente, mais repugnante. A desculpa era frágil demais, o pânico em seus olhos real demais. Alex, eu disse, minha voz baixa, controlada, mas carregada de uma frieza que eu não sabia que possuía. Olhe nos meus olhos e diga a verdade. Quem é Marina? Ele evitou meu olhar. Sua mão, que estava suando, tentou alcançar a minha, mas eu a afastei. A taça de vinho em minhas mãos parecia pesada demais, e eu a coloquei na mesa, com um tilintar que soou estrondoso no silêncio da nossa mesa. A lasanha, antes deliciosa, agora me causava náuseas. Marina é. Ele hesitou, procurando as palavras, mas a verdade parecia fugir-lhe. Marina foi um grande amor da minha vida. Antes de você, é claro, Isabela. Foi um amor de juventude intenso, mas que não deu certo. Ela morreu em um acidente há muitos anos. Eu ainda penso nela de vez em quando. É uma dor antiga que eu guardo. Desculpa. Eu não queria que isso te magoasse. A revelação foi um choque, mas um choque diferente do que eu esperava. Um amor de juventude que terminou em tragédia. A dor dele parecia genuína. Meu coração, que estava se partindo de raiva, agora se encheu de uma estranha compaixão. Ele havia guardado um luto silencioso, uma ferida antiga que nunca cicatrizou. A empatia, meu ponto fraco e forte, me atingiu em cheio. Por que você nunca me contou, Alex? Minha voz estava embargada, as lágrimas já escorrendo. Por que esconder uma dor tão grande? Eu sou sua esposa. Eu estou aqui para compartilhar tudo com você. Ele pegou minhas mãos e seus olhos, agora marejados, me fitaram com uma sinceridade que me fez acreditar. Eu não queria te preocupar. Não queria que você pensasse que eu ainda a amava. Você é o meu presente, Isabela. O meu futuro. Marina é passado, uma sombra que eu tento esquecer. Naquela noite voltamos para casa em um silêncio pesado. Eu o abracei, tentando apaziguar sua dor, e a minha própria. A explicação dele parecia plausível, humana. Um luto não resolvido, um passado trágico. Eu me senti culpada por ter desconfiado, por ter imaginado o pior. Prometi a mim mesma que seria paciente, que o ajudaria a curar essa ferida antiga. Os dias que se seguiram foram uma tentativa de reconstrução. Alex, com a sinceridade que eu acreditava ter reencontrado, se abriu um pouco mais sobre Marina. Contou sobre a história deles, sobre como ela era vibrante, cheia de vida, uma paixão que ele acreditava ser insubstituível. Descreveu o acidente, o vazio que ela deixou, a culpa que ele carregava por ter sobrevivido. Eu ouvia com atenção, tentando absorver cada detalhe, tentando entender a mulher que havia habitado seu coração antes de mim. Ele me pediu perdão por ter escondido, por ter me feito duvidar. E eu, em minha compaixão, o perdoei. Acreditava que estávamos finalmente transparentes, reconstruindo nossa relação em uma base mais sólida de confiança. Mas como uma pequena erva daninha que insiste em brotar em um jardim cuidadosamente cultivado, a dúvida sutil e persistente começou a me corroer novamente. Pequenos detalhes. Alex, que antes falava de Marina com uma dor profunda, parecia um tanto quanto desconfortável quando eu fazia perguntas mais específicas sobre ela. Seus olhos desviavam-se, suas respostas eram vagas, por vezes contraditórias. Eu peguei uma vez no escritório, olhando para uma foto em um porta-retratos que ele rapidamente escondeu quando percebeu minha presença. É uma foto da Marina, ele disse, um pouco rápido demais. Eu aguardo aqui para não esquecer a lição que a vida me deu. Eu respeitei. Tentei. Mas a semente da desconfiança havia sido plantada. Decidi discretamente fazer minha própria investigação. Eu não era detetive, mas era designer, e minha mente era treinada para observar detalhes, para conectar pontos, para desvendar padrões. Comecei a pesquisar Marina. Seu nome, a data do acidente. O que eu encontrava eram poucas informações, artigos de jornal de época, com a notícia de um acidente de carro que havia vitimado uma jovem chamada Marina Fonseca. A descrição da idade batia com a de Alex. A história parecia consistente. Mas havia algo que me incomodava. Os poucos artigos não mencionavam Alex. Não mencionavam o namorado. Apenas a família, os amigos. Era estranho. A dúvida cresceu. Eu comecei a observar Alex mais de perto. Seus hábitos com o celular, antes um mistério, agora pareciam mais transparentes. Ele tinha um segundo celular. Eu o encontrei escondido em uma gaveta do escritório, em modo silencioso, com uma senha que eu não conhecia. Meu coração gelou. A intuição, aquela voz que sussurra quando algo não está certo, gritou em meus ouvidos.
Aproveitei um dia em que ele saiu para uma viagem de trabalho, uma daquelas viagens importantíssimas que sempre o mantinham longe por dias. Encontrei o celular. Demorei horas, mas com a minha persistência consegui desbloquear. E o que encontrei ali desfez o resto da minha alma. Não havia fotos de Marina morta. Não havia fotos de luto. Havia conversas. Conversas recentes. Com uma mulher, cujo nome de contato era Marina. Eram mensagens de amor, de saudades, de planos para o futuro. Mensagens que datavam de meses, talvez anos. Fotos. Fotos dela. Uma mulher linda, de cabelos escuros e olhos vibrantes. E um detalhe que me fez o sangue gelar. O anel em seu dedo. Um anel de noivado. Idêntico ao meu. A história de Marina morta em um acidente era uma farsa. Uma mentira cuidadosamente orquestrada para encobrir uma vida dupla. Alex estava me traindo. E não apenas me traindo. Estava vivendo uma farsa, um teatro onde eu era a única atriz ciente do roteiro secreto. E Marina? Marina estava viva. E era a outra mulher na vida de Alex. E aparentemente ela era noiva dele também. A raiva me invadiu com uma força avassaladora, seguida por uma dor tão intensa que eu pensei que ia me rasgar por dentro. 5 anos de casamento, de uma vida construída, de sonhos compartilhados, tudo não passava de uma mentira, de uma farsa. E eu, Isabela, a mulher que se achava tão inteligente, tão atenta, tão amada, havia sido a idiota perfeita, enganada por uma história de amor trágica. Eu não conseguia respirar. O ar no apartamento, antes perfumado com lembranças felizes, agora cheirava a traição, a decepção, a morte de um amor. Eu me levantei, minhas pernas tremendo, e comecei a andar de um lado para o outro na sala, sentindo-me encurralada. O universo que eu construí com Alex, que parecia tão sólido, desmoronou em 1 milhão de pedaços. Eu tinha que confrontá-lo. Não por mensagem, não por telefone. Eu precisava vê-lo nos olhos, ver a sua reação, ver a sua mentira se desmanchar. Decidi ir atrás dele naquela viagem de trabalho. Eu sabia o destino. Eu sabia o nome do hotel. Eu sabia tudo. No dia seguinte, cheguei ao hotel. Meu coração batia descompassado, uma mistura de medo e fúria me consumindo. Eu o vi no saguão com Marina. Eles riam de mãos dadas com uma intimidade que me rasgou a alma. Eu me aproximei, minhas pernas tremendo, mas minha determinação era inabalável. Alex, eu disse, minha voz baixa, controlada, mas carregada de uma frieza que eu não sabia que possuía. Ele se virou, e seu sorriso de felicidade se desfez. Seus olhos azuis esverdeados que eu tanto amava se arregalaram, cheios de pânico, de culpa, de um medo que ele não conseguiu disfarçar. Marina, ao seu lado, olhou para mim curiosa, depois para Alex confusa. Isabela, ele gaguejou, o rosto empalidecendo. O que você está fazendo aqui? Eu mostrei o celular. A conversa com Marina. As fotos. Os anéis. Eu vim te perguntar, Alex, qual das duas Marinhas é a morta? Aqui você me disse que morreu em um acidente. Ou esta que está bem viva com o meu anel no dedo? A cena foi um caos. Gritos, lágrimas, acusações. Marina, que não entendia o que estava acontecendo, ficou em choque. Ela também foi enganada. Ele havia contado a ela uma história sobre mim, sobre um casamento que havia acabado há muito tempo, sobre uma ex-esposa que não aceitava o fim. As mentiras de Alex se desmancharam como um castelo de cartas. Ele confessou tudo. As 2 vidas, os 2 noivados, as 2 mulheres que ele estava manipulando. Ele não tinha um amor de juventude que morreu. Ele tinha um amor de juventude que ele nunca superou, e que ele estava tentando reconquistar, enquanto me mantinha em um casamento de fachada. O lapso no jantar não foi um erro de nome, foi a verdade, a essência do seu coração, que se recusou a ser silenciada. A dor foi avassaladora. Mas, no meio do meu desespero, uma força inusitada surgiu. Eu não era a vítima passiva. Eu era a mulher que descobriu a verdade, que enfrentou a mentira, que se recusou a ser feita de tola. Voltei para casa não sozinha, mas com a cabeça erguida. O jantar, que estava perfeito até ele me chamar pelo nome errado, havia destruído meu casamento, sim, mas também havia me libertado. Libertou-me de um homem que eu não conhecia, de um amor que era uma farsa, de uma vida que era uma mentira. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, de raiva, de vergonha. Eu me isolei do mundo, incapaz de encarar meus amigos, meus pais, a mim mesma. A sensação de ter sido enganada, manipulada, usada, era insuportável. Eu me culpava incessantemente. Como pude ser tão cega? Como pude confiar cegamente em um homem que se revelou um mentiroso patológico? Eu me sentia uma completa idiota, uma vítima perfeita. Minha melhor amiga, Clara, nome diferente da minha amiga do perfume, não me abandonou. Ela foi a minha rocha, meu refúgio.
Ela me trouxe comida, me ouviu chorar por horas, me lembrou da mulher forte e talentosa que eu era. Isabela, você é uma mulher brilhante. Não deixe as mentiras de um homem pequeno definirem quem você é. Você tem talento, tem visão, tem garra. Mas você precisa curar essa ferida. E eu vou te apoiar em cada passo do caminho. E assim, com o coração em pedaços e a alma ferida, eu cheguei à poltrona da doutora Sofia, minha terapeuta. Lá, em um ambiente seguro e acolhedor, eu comecei a desvendar as complexidades da minha dor, a raiva, o luto pela perda de um futuro que eu acreditava ser meu, a vergonha de ter sido enganada. A doutora Sofia me ajudou a entender que as ações de Alex não eram sobre mim, mas sobre as inseguranças dele, sobre a incapacidade dele de ser honesto, sobre sua covardia em lidar com a verdade. Ela me ajudou a reconhecer minha própria força, meu próprio valor, independentemente de qualquer relacionamento ou aprovação externa. A terapia me ensinou a me perdoar pela minha ingenuidade, a aceitar a dor como parte da minha história, e a transformá-la em combustível para um novo começo. Eu decidi recomeçar. Não foi fácil. A raiva e a tristeza me consumiam em ondas, e a imagem dos dois anéis, idênticos, assombrava meus pensamentos. Mas aos poucos, com a ajuda da terapia e do apoio dos meus amigos e família, comecei a reconstruir a minha vida. Me dediquei ao meu trabalho na moda, criando designs que eram verdadeiras obras de arte, transformando ideias em realidade visual. Minha criatividade, que parecia ter murchado com a traição de Alex, começou a florescer novamente, mais forte, mais vibrante do que nunca. Com o tempo, o nome Marina deixou de ser um punhal em meu peito. Ele se tornou um lembrete. Um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona. Um lembrete de que a confiança é um tesouro precioso, que deve ser dado com sabedoria. E um lembrete de que, mesmo em meio às mais profundas traições, a força para recomeçar, para florescer novamente, reside em nós mesmas. Alex se tornou uma memória distante, um capítulo encerrado em minha vida. Quanto a Marina, a outra mulher, nossa história se entrelaçou de uma forma estranha. Nós duas, vítimas da mesma mentira, nos tornamos, a princípio, cúmplices da dor. Compartilhamos nossas histórias, nossas frustrações, nossos anéis idênticos. O ódio por Alex era mútuo, mas também a consciência de que éramos, de certa forma, espelhos uma da outra. Com o tempo, a dor cedeu lugar a uma espécie de amizade forçada, uma aliança de sobreviventes. Não éramos melhores amigas, mas havia um respeito mútuo, uma compreensão que só quem viveu a mesma farsa pode ter. E hoje, sentada em meu estúdio de moda, rodeada pelas cores e formas que eu mesma criei, sinto uma paz que há muito tempo não experimentava. O cheiro de café fresco ainda preenche o ar, mas agora, ele me traz uma sensação de calma e de liberdade. O jantar estava perfeito, até ele me chamar pelo nome errado, eu disse à doutora Sofia em nossa última sessão. E essa foi a minha maior dor, o meu maior choque. Mas também foi a minha maior lição. Me ensinou a confiar nos meus instintos, a valorizar quem eu sou, e a construir a minha própria vida, uma vida que floresce a cada dia, regada pelo meu próprio amor e pela minha própria força. A doutora Sofia sorriu, um sorriso caloroso e encorajador. E essa, Isabela, é a sua mais bela coleção. Você se redesenhou. A vida continua, com seus altos e baixos, seus desafios e suas alegrias. Mas eu não sou mais a Isabela ingênua que acreditava cegamente em todas as promessas. Sou a Isabela que constrói seus próprios sonhos, que cultiva sua própria beleza, que confia em sua própria intuição. O nome Marina, que destruiu meu casamento, se tornou o catalisador da minha transformação. E essa é a minha história, a história da Isabela que, em meio aos escombros de uma mentira, encontrou o seu próprio caminho para a liberdade, a autenticidade e um amor que é, finalmente, seu. E essa, meus caros leitores, é a mais bela obra de arte de todas, a minha própria vida. Aquele jantar fatídico, que se desfez com o nome errado, não apenas destruiu meu casamento de 5 anos, mas também detonou uma explosão de verdades que me forçaram a reconstruir cada pilar da minha existência. O choque inicial, a dor dilacerante da traição e a vergonha de ter sido enganada foram sentimentos avassaladores, mas, paradoxalmente, eles se tornaram o solo fértil para uma nova fase de autodescoberta e empoderamento. Minha casa, antes o palco da minha dor, transformou-se no berço da minha ressurreição. Meu ateliê de moda, que por um tempo parecia ter perdido sua inspiração, floresceu com uma criatividade que eu nem sabia que possuía. Decidi que meu trabalho, antes um reflexo da minha vida a dois, precisava ser completamente redesenhado para refletir minha visão, minha força. Mudei o nome da minha marca, renovei meu estúdio, e comecei a projetar coleções que eram verdadeiras declarações de independência.
Abandonei os designs mais convencionais e abracei a ousadia, as formas que celebravam a força feminina, as cores que exalavam alegria e resiliência. Minhas criações ganharam uma profundidade emocional que ressoava com as pessoas, e meu nome, Isabela, começou a ser sinônimo de inovação e empoderamento no mundo da moda. As peças não eram apenas roupas, eram narrativas visuais da mulher que eu havia me tornado. Clara, minha melhor amiga, foi mais do que um apoio, foi minha cúmplice na jornada de redescoberta. Ela me arrastou para aulas de Krav Maga, para viagens de aventura que eu sempre adiei, e me incentivou a explorar novos hobbies, como a fotografia de rua. Cada nova experiência era um tijolo na reconstrução da minha autoestima, uma prova de que a vida, longe de ser um conto de fadas interrompido, era uma tela em branco esperando ser pintada com novas cores e novas histórias. Com Clara, eu reaprendi a rir de coisas bobas, a chorar sem vergonha e a celebrar cada pequena vitória, cada passo adiante. Nossa amizade se tornou um espelho da lealdade e do amor que eu buscava em um relacionamento romântico. A terapia com a doutora Sofia continuou sendo um pilar essencial. Com ela, eu não apenas curei as feridas da traição, mas também desvendei padrões de comportamento que me tornavam suscetível a certas decepções. Percebi que em meu desejo de construir uma vida perfeita com Alex, eu havia, em parte, negligenciado minha própria intuição, ignorando pequenos sinais que, em retrospectiva, gritavam por atenção. A doutora Sofia me ajudou a confiar em meus próprios instintos, a estabelecer limites saudáveis e a cultivar um amor próprio incondicional. Aprendi que o verdadeiro empoderamento não vem de um parceiro, mas da conexão profunda com a própria essência, com a força que reside dentro de mim. Alex e Marina se tornaram figuras do meu passado distante, suas memórias desbotando com o tempo, como fotografias antigas expostas ao sol. Ouvi dizer que a história deles foi curta, marcada por desconfianças e pelo peso da mentira que Alex havia construído. Não senti alegria em sua desgraça, apenas uma profunda indiferença. Eles haviam cumprido seu papel em minha história, me empurrando para um caminho que, embora doloroso, me levou à minha verdadeira essência. Minha compaixão por eles era a compaixão de quem já havia superado e encontrado a paz. Quanto a Marina, a outra mulher, nossa história se entrelaçou de uma forma estranha. Nós duas, vítimas da mesma mentira, nos tornamos, a princípio, cúmplices da dor. Compartilhamos nossas histórias, nossas frustrações, a inacreditável similaridade de nossos anéis idênticos. O ódio por Alex era mútuo, mas também a consciência de que éramos, de certa forma, espelhos uma da outra. Com o tempo, a dor cedeu lugar a uma espécie de aliança silenciosa. Não éramos melhores amigas, mas havia um respeito mútuo, uma compreensão que só quem viveu a mesma farsa pode ter. Essa aliança me ajudou a entender que a dor da traição não escolhe quem é a oficial, ou a outra, ela atinge a todos que são enganados. Anos se passaram. Meu estúdio de moda prosperou, e minhas coleções eram apresentadas em semanas de moda, recebendo aclamação da crítica e do público. Recebi convites para palestrar em escolas de design, para participar de projetos sociais que empoderavam mulheres através da moda e da autoexpressão. Eu me tornei a Isabela que sempre sonhei em ser, uma designer de moda reconhecida, uma mulher independente, cercada de amor e de amizade. O oi de Marina, que um dia foi o catalisador da minha maior dor, tornou-se o lembrete da minha maior vitória, a redescoberta de mim mesma. Ele me ensinou que, por mais devastadora que uma mentira possa ser, a verdade, quando aceita e enfrentada, tem o poder de nos libertar e de nos impulsionar para um caminho de autenticidade e de plenitude. Minha vida não era mais um conto de fadas, era uma história real, complexa, cheia de altos e baixos, mas, acima de tudo, uma história que eu mesma escrevia, com cada linha, cada cor, cada experiência. E essa, meus caros leitores, é a mais bela obra de arte de todas, a minha própria vida. E então, em um dia qualquer, em uma exposição de arte em meu ateliê, eu o conheci. Rafael. Ele não era um príncipe encantado, mas um homem real com suas próprias histórias, suas próprias cicatrizes, sua própria verdade. Ele era um escultor, com um olhar que via a beleza nas imperfeições e uma alma que compreendia a profundidade da minha arte. Nossa conexão foi imediata e profunda, construída sobre o respeito, a admiração mútua e uma honestidade que era a base de tudo. Não havia ois por engano, nem segredos a serem desvendados. Apenas a transparência e a alegria de construir um futuro juntos, um futuro que era meu, nosso, sem as amarras do passado. Ele conheceu a Isabela que eu havia me tornado, a mulher que, em meio à traição, havia encontrado a sua própria beleza, a sua própria força, a sua própria essência.
E a cada novo aniversário, ele me presenteava não com joias, mas com uma peça de arte que representava um marco em nossa jornada, um símbolo do nosso crescimento, da nossa verdade. O jantar que estava perfeito, até ele me chamar pelo nome errado, se tornou o catalisador da minha transformação. E essa é a minha história, a história da Isabela que, em meio aos escombros de uma mentira, encontrou o seu próprio caminho para a liberdade, a autenticidade e um amor que é, finalmente, seu. E essa, meus caros leitores, é a mais bela obra de arte de todas, a minha própria vida, redesenhada com a coragem de quem enfrentou a verdade e se permitiu florescer novamente.